Meu nome é Maria de Maria, tenho 29 anos e recentemente eu fui vítima de violência sexual por uma pessoa que eu conhecia desde os 5 anos de idade, que eu considerava um amigo. Eu fui a São Paulo a trabalho e resolvi passar o fim de semana com uns amigos. E no dia do ocorrido a gente foi para um bar, eu, meus amigos e o agressor. E a gente estava bebendo, conversando, uma certa altura a galera foi embora e a gente ficou e ele me convidou para ir para o apartamento dele. Eu disse que sim, a gente foi e a princípio a gente ficou vendo televisão, conversando, namorando. Tinha até um primo dele lá no escritório conversando com a gente, interagindo. E numa determinada hora ele me chamou para ir para o quarto dele. Eu falei que eu não queria, que não estava afim. E percebi que ele estava com umas intenções mais sexuais. E eu comecei a dar algumas desculpas. Eu disse que estava legal a gente ficar e que não precisava passar disso. Ele, não satisfeito, segurou meu braço, me pressionou o seu corpo contra o meu. De repente ele tirou o pinto para fora e tirou minha calcinha e eu vi que a coisa estava ficando mais séria do que eu tinha imaginado, e ele me estuprou. Eu continuava dizendo que eu não queria, ele ignorou as minhas negativas e eu, naquele momento, fiquei paralisada. Eu não sabia, aquele corpo já não era meu, eu já não estava ali. E num determinado momento ele parou e eu achei que era porque eu estava agindo contra, mas não. Era porque ele já tinha ejaculado. Tudo não deve ter passado de uns 5 minutos. Na hora eu fiquei pensando se ele fazia isso com outras, se ele já tinha feito isso com outras mulheres, porque foi tudo tão rápido e ele fez tudo com tanta destreza. E quando eu caí em mim, percebi o que tinha acontecido, eu vesti as minhas roupas, ainda falei algumas coisas para ele e fui embora. E só depois eu fui entendendo o que tinha acontecido. Eu tinha sido estuprada. Estupro procede do termo latino stuprum, significado estupefato, ficar imóvel, ficar atônito. Foi assim que eu me senti. Foi exatamente a minha reação. Quando eu fui embora, que a ficha foi caindo, veio uma outra preocupação. Eu estava no meu período fértil. E aí eu tomei a pílula do dia seguinte, mas não adiantou. Eu estava grávida, fruto de um estupro. Eu procurei uma amiga médica, ela me encaminhou para um serviço que eu desconhecia, o Nua Vidas. E com muita sensibilidade, as pessoas de lá conversaram comigo, me esclareceram as possibilidades e me explicaram os procedimentos para que eu optasse pelo aborto. Eu não tinha dúvidas que eu queria fazer o aborto. Eu não tinha condições de levar aquela gravidez adiante. Eu não tinha condições nem físicas nem psicológicas. No momento que foi marcado o procedimento, eu caí em lágrimas de alívio. Dali até o dia do aborto foram 10 dias. Foram os 10 dias mais difíceis de toda a minha vida. Eu confirmei a gravidez no dia 9 de julho e no dia 20 eu fiz o aborto. Durante esse período foi o período em que a minha ficha caiu de tudo que havia acontecido. Eu repassava o episódio na minha cabeça sem parar.
Eu me culpava por inúmeras coisas, desde as roupas que eu estava usando, até pelo fato de ter ido para São Paulo. Eu não me sentia eu mesma, os lugares que eu frequentava, a minha casa, o meu trabalho. Elas não pareciam os mesmos, as pessoas não eram as mesmas. Era como se eu não tivesse identidade mais. Eu não conseguia me olhar no espelho. Meu humor estava péssimo e minha família já estava perguntando por que eu estava agindo tão estranho. Eu desabafei com algumas poucas amigas, mas eu não queria vê-las porque eu não queria que elas me olhassem diferente, porque eu me sentia diferente. Na conversa com o ambulatório, discutimos se eu faria denúncia formal ou não. E esse é um ponto muito importante que precisa ser discutido. Uma reportagem da Folha de São Paulo informa, através de uma pesquisa da Datafolha, que cerca de 52% das mulheres não denunciam a agressão e que esse número pode ser ainda maior e as razões são inúmeras. Eu decidi não fazer a denúncia por um motivo que reflete o machismo da sociedade. Eu e ele somos da mesma cidade, uma cidade de 50 mil habitantes, onde as pessoas, todo mundo sabe da vida de todo mundo e a cabeça das pessoas ainda é muito interiorana. Fazer a denúncia a um órgão oficial, no fim das contas, acabaria apenas por me prejudicar. As pessoas, acho que inclusive parte da minha família, o que me desmotiva mais ainda por não saber se teria apoio, não enxergariam a agressão como agressão. Já que eu escolhi ir para a casa dele, eu seria a culpada, seria a mulher que acabou com a vida de um cara de família. Eu seria a mulher que fez um aborto. A probabilidade de eu ter que mudar de cidade seria muito grande. Apesar disso, permitir a coleta do material biológico caso eu venha mudar de ideia. O feminismo me ajudou a ver o quanto a violência sexual é ampla, que ela está presente de várias formas, dentro e fora de relacionamentos. Qualquer ato contra o nosso corpo, contra a nossa vontade, é uma violência. Até alguns anos atrás, a minha concepção de estupro era muito primitiva. Eu acreditava que vinha acompanhado de violência física, que a vítima ficava cheia de hematomas pelo corpo. Mal sabia dos hematomas que não são visíveis. O sentimento de impotência, medo, insegurança, culpa, a perda de identidade, de olhar para si e não saber mais quem é essa pessoa. Para mim foi ficando mais fácil superar depois da interrupção da gravidez. Quando pude ter mais clareza, eu escolhi transformar os sentimentos ruins em uma motivação para dar o meu melhor em tudo na minha vida. Eu não queria voltar a ser aquela pessoa que eu era antes de tudo que aconteceu. É um trabalho contínuo dentro de mim mesma. Às vezes, quando me pego pensando no que aconteceu, vem um sentimento de revolta, mas logo eu trato de lembrar o quanto eu sou grata pela existência do Nua Vidas e de lugares assim, de pessoas e de profissionais de lá que cuidaram do assunto com tanta sensibilidade. Por eu estar aqui, por ter dado tudo certo, por eu estar bem, por eu poder dizer que é possível transformar a dor em coragem para seguir em frente.